André Marques, consultor de Direito Público na Ribeiro Veio Advogados e servidor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Bem, hoje eu estou vindo falar com vocês com relação ao último vídeo, que foi postado e surgiram algumas dúvidas, com o vídeo lá sobre a súmula 650, do STJ, que fala da vinculatividade da penalidade de demissão. E no vídeo eu expliquei, falei dos perigos da aplicação dessa súmula na nossa visão. E surgiram algumas dúvidas, com relação à parte que eu cito que o processo disciplinar, diferentemente do penal, ele não tem a tipicidade tão estrita, Até se ter o exemplo como da caixinha, Não, uma mesma conduta você consegue enquadrar em várias caixinhas, em vários pressupostos lá da Lei 8.112. E algumas pessoas ficaram com dúvida nessa parte. Então eu estou vindo agora para tentar explicar melhor com um exemplo, que eu acho que vai ficar mais fácil aí o entendimento de todos, tanto da parte dos advogados, que vão atuar, quanto dos próprios servidores da comissão. Eu acho que isso é muito importante, Então, como a gente tinha falado ontem, com relação à súmula 650, ela fala que enquadrou no artigo 132 da Lei 8.112, que prevê lá os casos de demissão, é demissão sem qualquer análise da vida pregressa do servidor ou qualquer tipo de análise. É uma aplicação automática pelo princípio da vinculatividade. Não teria o gestor público discricionariedade para analisar essa questão, conforme a gente já falou ontem. E para tentar exemplificar esse ponto, vou trazer um exemplo. Vamos aqui pegar o caso da famosa carteirada. Vamos supor que um agente da Polícia Rodoviária Federal dá uma carteirada para entrar numa boate ou num show, Ou seja, e esse chega à comissão lá de processo disciplinar da Polícia Rodoviária Federal para apuração, E constata que de fato ele fez isso, E aí vamos aos pontos aqui que podem gerar as polêmicas. Foi um pouco que eu trouxe no vídeo passado e vamos exemplificar melhor agora. Ele fez isso, foi constatado e tal. O que a comissão pode enquadrar essa conduta na hora de indiciar o servidor, Como eu falei ontem, nós temos aí algumas tipificações guarda-chuvas dentro da 8.112, E aqui a gente pode citar duas, Eu vou citar duas. Nesse caso da carteirada, a comissão pode indiciar ele tanto no descumprimento de um dever funcional, que lá pelo artigo, os deveres estão elencados lá no artigo 116 da 8.112, E no inciso 9 do artigo 116 fala: manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ou seja, é dever do servidor público manter uma conduta compatível com a moralidade administrativa. Ao dar uma carteirada para entrar no show, por exemplo, o servidor não manteve conduta compatível com a moralidade, ou seja, ele desrespeitou esse dever. E pelo descumprimento desse dever, está lá no artigo 129 da Lei 8.112, que gera a penalidade de advertência ao servidor, Então, esse é um caminho. Agora, no mesmo caso, com o mesmo fato, a gente tem o artigo 117, inciso 9 da Lei 8.112, que fala o quê? Ao servidor é proibido, inciso 9, valer-se do cargo para alugar proveito pessoal ou de outro em detrimento da dignidade da função pública, o famoso valimento do cargo. Uma carteirada pode ser enquadrada nisso? Também. Ele se valeu do cargo para proveito próprio, ou seja, entrou no show sem pagar, Então a comissão também pode indiciá-lo nesse aspecto. E isso gera a demissão do servidor, pelo próprio artigo 132, inciso 13. Lá fala que nos casos do cometimento das infrações previstas no artigo 117, do inciso 9 ao inciso 16, isso gera a demissão do servidor. E pela súmula 650 do STJ, essa demissão vai ser vinculada, ou seja, não vai caber ao administrador aí, à autoridade julgadora, fazer qualquer juízo de valor. O servidor vai, se a comissão indiciar nesse ponto, ele vai ser demitido.
né, a despeito do que fala lá o artigo 128 da Lei 8.112, que fala que o quê? A aplicar a penalidade, né, deve ser vista a natureza e a gravidade da infração, os danos para o serviço público, circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais, né? Mas, pela lógica da súmula, isso não deve ser aplicado no caso da demissão, lá do artigo 132. Vai restar isso aí somente para você gradar as penalidades de suspensão ali de 1 a 90. Né? O que eu já expressei isso no vídeo passado e repito, é muito perigoso, né? Porque tem lá o rol, né, do artigo 132, são penalidades são infrações graves, concordo plenamente, mas quando chega justamente no inciso 13, que fala a demissão ser aplicada nos artigos 117, nos casos 117 do 9 ao 16, né, também são graves, mas o 9 é um guarda-chuva, que a gente fala de guarda-chuva, ou seja, que é o inciso 9 que eu falei aqui com vocês, o valimento do cargo. Você pode enquadrar várias coisas aqui dentro, e ao enquadrar coisas que não são tão graves, acabam tornando ela como se elas fossem graves e gerando a demissão do servidor. Ou seja, nesse exemplo aqui que eu estou trazendo para os senhores, ou seja, a mesma conduta, né, dele pode ser enquadrada como uma proibição de um dever de manter conduta compatível com a moralidade administrativa, que vai gerar para ele uma advertência, ou como um valimento do cargo, né, para alogar proveito próprio de outro, que vai gerar para ele uma demissão. Ou seja, uma mesma conduta pode gerar uma penalidade, né, não tão grave, que é uma advertência, ou a pena capital do serviço público, que é a demissão. Né? Então, você vê aí a importância do correto enquadramento da conduta do servidor. E como resolver esse problema? Quando eu estava como corregedor, o que eu alertava às comissões? Que elas enquadrassem no 116 ou no 117, os dois também são inciso 9, por coincidência. O que vai sopesar? Justamente o artigo 128, que trazia a natureza e a gravidade da infração, os danos para o serviço público, circunstâncias agravantes atenuantes ou antecedentes funcionais. Ou seja, dependendo, né, dessas circunstâncias, sugeriria o enquadramento no 117.9, que gera demissão, ou o enquadramento no 116.9, que gera advertência. Né? Mas, repisando, o perigo da súmula dos 650 é que ela tirou essa possibilidade. A princípio, né, se enquadrou no 117.9, acabou. É vinculado. Né? O julgador vai ter que aplicar a demissão, né, ao servidor, se for constatado que de fato o fato ocorreu, não vai sopesar. Né? Então, esse é o perigo que eu vejo, né? E utilizando um pouco da minha tese na pós-graduação, né, que aqui se aplicaria justamente a terceira corrente, né, que eu te falei lá a corrente híbrida ou mista, que é o que? É a comissão não enquadrar, dependendo do caso concreto, não enquadrar num dispositivo que gere a demissão, se ela entender que a conduta não foi tão grave ao ponto de gerar a demissão do servidor. Que é justamente nesse ponto, ou seja, o trabalho aqui da advocacia técnica, né, desde o começo do processo, é importante para conversar com a comissão e demonstrar, né, que aquela conduta não foi tão grave, né, não gerou tanto prejuízo para a administração a ponto de gerar a demissão do servidor, e trabalhando para que a comissão, ao realizar o indiciamento do servidor, não indicie em um artigo que vai estar dentro ali do rol do 132 e automaticamente vai gerar a demissão do servidor, né, sem qualquer tipo de sopesamento pela autoridade julgadora, né? E quando isso acontecia, ainda a gente tinha um remédio de socorro, ia ao judiciário, né, alegando aqui no caso o descumprimento aí do princípio da proporcionalidade, conforme a gente já viu no vídeo passado. Mas agora com a súmula esse ponto também está encerrado, ou seja, esse processo só seria anulado, digamos assim, se tivesse algum vício, né, alguma ilegalidade, alguma nulidade ali no seu trâmite, algum vício insanável, né, por exemplo, algum caso que atente contra o contraditório para a defesa, por exemplo. Caso contrário, não.
né? Ou seja, por uma infração que, ao meu ver, né, no caso da carteirada que a gente trouxe aqui como exemplo, não é tão grave, não é passível de demissão, digamos assim, se, por exemplo, vamos supor que, pegando lá o 128, natureza e gravidade da infração, eu não vejo que é uma infração tão grave a ponto de gerar a demissão do servidor. Deve sim gerar uma reprimenda, logicamente, mas que a advertência estaria de bom tamanho. Danos para o serviço público? Não teve, né? Quem teve prejuízo aí no caso foi o evento lá e tal, que, né, ficou sem um ingresso, digamos assim. Circunstâncias agravantes ou atenuantes, né? Aí vai depender do caso, né? Pode-se conferir que é uma quebra de imagem da reputação da administração, o servidor fazer isso? Talvez, né? Mas talvez o suficiente para subir uma suspensão, mas não, ao meu ver, para uma demissão do servidor. Antecedentes funcionais, né? Aí vamos pegar a folha, né? Ver se ele já é reincidente em alguma advertência ou alguma coisa, né? Porque a própria Lei 8.112 fala que a reincidência e a advertência já era suspensão, né? Mas não fala que, por exemplo, uma reiteração aí em suspensão gera demissão, que não é o caso. Primeiro porque o artigo 116A9, né, gera uma advertência, não uma suspensão. E mesmo que ele já tenha uma suspensão na folha, né, isso geraria somente outra suspensão, né, e não um caso de demissão. E outro ponto também que eu acho relevante, né, citar, principalmente aí para os advogados que vão atuar nessa causa do processo disciplinar, que eu já falei bem claro, mais de uma vez aqui, repito, a necessidade de especialização nessa área é muito importante, porque ela é parecida com outros ramos, mas não é igual. É justamente nessas nuances aí que a qualidade da defesa do servidor tem que ser verificada. Então, justamente, igual como eu já comentei no vídeo passado, né? A 8.112 rege os servidores públicos federais. Mas o seu conhecimento é importante para os advogados que também não atuam somente na área federal, porque muitos estados ou municípios aí utilizam ipsis litera 8.112, né, fazendo aí legislações falando que no âmbito daquele estado, daquele município, vai se utilizar a 8.112, como era o caso do DF aqui até 2011, né, e só em 2011 foi feita a Lei Complementar 840, que só passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2012, que aí trouxe um regime jurídico próprio do servidor. Então é importante para o advogado que atua nessa área também conhecer o regime jurídico ali do servidor que ele está atuando, né? O conhecimento do 8.112 é importante porque mesmo com regimes jurídicos próprios, alguns pontos se assemelham, né? Como é o caso também da 840 aqui do Distrito Federal. Mas tem diferenças significativas que o servidor, que o advogado deve se atentar. Aí vamos pegar esse mesmo caso da carteirada e trazer aqui em comparação com o DF. Né? Vamos supor agora que foi um servidor aqui do Detran, do Distrito Federal, que usou a carteirada para ingressar, vamos supor, no mesmo show que o agente da PRF. Ou seja, no mesmo dia, quase na mesma hora, né, fizeram a mesma conduta, né? No caso lá federal, a gente viu que tem a possibilidade de ser enquadrado como uma penalidade que vai gerar a advertência ou vai gerar a demissão, vai depender do indiciamento aí que a comissão fizer. Já no caso da 840, aqui do Distrito Federal, por ser uma legislação mais nova do que a 8.112, já incorporou vários dispositivos que a jurisprudência trazia nessa área, né, inclusive com relação às infrações. E no artigo 190, aqui da 840, tem um artigo específico que fala da carteirada, né, que é o artigo 190, inciso 15, que vai falar que são infrações leves. Lá no inciso 15 fala: usar indevidamente a identificação funcional ou outro documento que o vincule com o órgão público ou função de confiança em legítimo benefício próprio ou de terceiro. Ou seja, aqui tipificou já a carteirada, ou seja,
Diferenciou da área federal, que lá você teria a opção de enquadrar lá no 116.9 ou no 117.9. Aqui no âmbito da 840 não, está tipificado, ou seja, não é mais um guarda-chuva, é a caixinha certinha que ele cabe, né? Que é uma infração leve lá no inciso 15 e que pelo artigo 199 da 840 gera advertência, né? Ou seja, então, vamos supor que pelo mesmo fato, né, aqui no âmbito do DF, o agente do Detran vai ser somente advertido, né? A não ser que ao analisar lá a folha dele, ele já tenha uma advertência, né? Ou outras circunstâncias agravantes da conduta, pode subir para uma suspensão. Já em comparação lá para o PRF, né, que fez a mesma coisa, né, entrou no mesmo show, vamos supor que tem a mesma folha de antecedentes, né, do servidor do Detran. Se a comissão de lá for muito rígida e enquadrar no 117.9, ele vai ser demitido, né, e não vai ter oportunidade ali da autoridade julgadora reverter a situação, e agora com a súmula 650 também não vai ter essa oportunidade no judiciário. Ou seja, pelo mesmo fato, um servidor aqui do Detran, pelo mesmo fato, com as mesmas circunstâncias, vamos colocar assim, tudo igual, o servidor do Detran vai ser advertido, no máximo suspenso, e o servidor PRF vai ser demitido, né? Então a gente vê essas nuances aí no processo disciplinar que elas devem ser observadas, né? Primeiro ponto, quem julga, quem instrui, quem indicia, quem julga é a administração, diferentemente do penal lá que você tem réu, Ministério Público e o juiz como um terceiro equidistante, né, da causa que vai julgar. Segundo ponto, diferentemente do penal que tem as tipicidades, a caixinha, né, a conduta se encaixa perfeitamente na tipicidade. No administrativo não, no disciplinar não, né? A gente tem algumas tipicidades aí que são guarda-chuvas, que a gente chama, são abertas. Aqui eu trouxe exemplo de duas. Uma lá no DV, que é o de manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Você pode enquadrar várias condutas nesse inciso. E da mesma forma, o artigo 117, inciso 9, valência do cargo para proveito próprio de outro. Você também pode enquadrar várias condutas nesse mesmo inciso. Então a tipicidade aqui não é tão exata como no penal. Outra nuance, né, também que eu trago agora. O penal tem um Código Penal, o Código de Processo Penal, que são legislações nacionais, ou seja, são aplicadas em todo o Brasil, né, em todos os entes políticos, União, Estados, DF e municípios. Devem seguir o mesmo código. Já no âmbito do disciplinar, não existe um Código de Processo Administrativo Disciplinar Nacional, né? Existem regimes jurídicos que vão disciplinar o processo administrativo e disciplinar de várias nuances diferentes. E aqui eu trouxe um exemplo, né, do caso aí do servidor do Detran e do PRF, né, que a carteirada não está tipificamente prescrita na 8.112, você pode enquadrá-la, né, no manter conduta compatível ou no valência do carro. Já que no DF, essa conduta já está tipificada, né, então, ou seja, já se encaixa perfeitamente na caixinha. Então, são essas as nuances, né, são muito mais nuances aí do processo administrativo disciplinar que a gente vai trazendo com esses vídeos aí para dar informações tanto para os advogados que atuam nessa área, se especializar melhor para poder prestar um serviço melhor ao servidor, quanto aí para os servidores que atuam também, né, tanto na parte das comissões quanto nas corregedorias aí que vão auxiliar, né, as comissões e a preparar o julgamento das autoridades, né? Então é importante entender essas, como posso dizer, singularidades, né, do processo administrativo disciplinar. Então, contem com a gente aí para qualquer dúvida, pode entrar em contato. Estamos à disposição aí, até o próximo vídeo com mais dicas aí sobre o processo administrativo disciplinar. Obrigado.